Oi, gente, boa noite. Muito obrigada pela presença. Fiquei muito feliz pelo interesse no tema. Eu absolutamente amo falar sobre manejo de via aérea. Vai ser muito legal poder compartilhar um pouquinho do que eu tenho estudado e da minha experiência com vocês. Para começar, eu queria pedir para vocês escanearem esse QR Code. Eu queria conhecer um pouquinho de vocês. Então, eu queria que vocês me falassem. Se vocês só podem escolher um superpoder dos emergencistas. Então, se vocês podem escolher só um, qual superpoder você se identifica mais? Então, nossa, nosso potencial do zen absoluto, né? Ficar tranquilo, fazer o nosso famoso poker face, uma sala lotada, uma emergência lotada. É a capacidade do médico emergencista de prever o futuro, né? De olhar para o paciente e falar, vai acontecer tal coisa e tal coisa. Ter mãos de aço, né, de fazer procedimento, está relacionado com a nossa especialidade, ter uma voz de comando por ser liderança, ter que fazer liderança. Uma umidade blindada, né, porque principalmente o manejo da via aérea é a coisa que mais deixa a gente... Você começa a ficar um pouquinho confiante, aí vem uma via aérea e te coloca no seu lugar, então é um dos superpoderes. E o nosso senso, né, de controle do tempo. Então, vou pedir para vocês preencherem, a gente se conhecer um pouquinho mais. Vou aproveitar e vou me apresentar. Então, eu sou a Julie, eu sou médica emergencista, eu sou titulada pela Abramed, sou supervisora da residência de medicina de emergência aqui de Brasília, é a primeira residência de medicina de emergência do Centro-Oeste. A gente começou lá em 2018, a primeira, desde sempre, sou supervisora da residência. Sou também supervisora da residência de emergência do Santa Lúcia Sul. E eu sou concursada da Secretaria de Saúde. Trabalho na Sala Vermelha do Hospital Regional de Santa Maria. Trabalho também na Sala Vermelha do HUB. Agora eu estou fazendo mestrado em Educação pela UNB e vou dentro, né, da minha área, né, de estudo, que é Medicina de Emergência. Eu gosto muito de Medicina de Emergência e gosto muito da parte de educação. E vamos ver. Não, todo mundo querendo fazer, né, ficar terapeutizado, né, zen absoluto. Preditor do futuro. Legal. Humildade blindada também bastante importante. Bom, muito interessante. Agora, eu vou pedir mais um exercício. Vai ser o último exercício de hoje. Vou pedir para vocês pensarem sobre quando a gente pensa em intubar um paciente na emergência, fazer uma intubação, então. O que vocês acham, baseado na experiência de vocês, baseado no que vocês estudaram, no que vocês pensam, o que é mais importante quando a gente vai intubar um paciente na emergência? Então, o que é mais importante? Intubar com uma tentativa só, o paciente não lembrar de nada que aconteceu durante a intubação. É mais importante o paciente não desaturar ou é mais importante ser hipotenso? Vocês acham que é o mais importante, na ordem de ranking? Mais para o menos importante. Isso está conectado, esses objetivos está conectado basicamente com o que eu vou falar com você. Vamos ver.
Bom, não desaturar realmente é uma das coisas mais importantes. Não deixar o paciente desaturar. Vou falar bastante sobre isso. Como que a gente pode fazer para justamente evitar isso? Não deixar o paciente fazer hipotensão, tentar com uma tentativa só, né? Faz que é uma tentativa e é isso, né? A coisa menos importante é o paciente lembrar. Apesar que a gente também não quer que o paciente lembre, claro, né? E por que a gente coloca nessas ordens de prioridades? E essa é uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar, então, quando a gente vai entubar um paciente na emergência. Quando a gente vai entubar um paciente na emergência, o nosso paciente, naturalmente, por definição, ele tem alguma alteração. Então, ele pode não estar instável hemodinâmica, mas alguma alteração aguda ele tem. Ou seja, não é uma intubação eletiva. Né? É diferente quando a gente vai entubar, quando se intuba o paciente sendo fazer uma cirurgia eletiva, e o paciente está geralmente fisiologicamente estável no basal dele. O paciente na emergência, não. Alguma coisa está acontecendo. Ou ele está com rebaixamento de consciência, ou ele tem choque, ou ele infartou, alguma coisa. Então, esse paciente tem uma alteração fisiológica. Isso faz com que essa intubação no departamento de emergência tenha então, esses critérios que a gente precisa avaliar que põe o paciente mais em risco. Então, eu acho que um dos nossos principais objetivos, porque hoje é o que a gente mais sabe, é o paciente fazer. Porque o paciente que faz hipotensão, mesmo que ele estava com a pressão arterial estável antes da intubação, mas que ele faz hipotensão durante ou logo após a intubação, esse paciente morre mais. É a coisa que mais aumenta a mortalidade relacionada à intubação na emergência. Depois a desaturação, depois múltiplas tentativas e depois e aí a consciência, né, do paciente não está relacionado necessariamente a aumento de qualidade, mas qualidade de vida. E aí eu vou falar direitinho para vocês sobre. Então, vou falar sobre a via aérea fisiologicamente difícil, que está relacionada ao estado fisiológico desse paciente. E aí, para começar, sempre que a gente vai estudar, que a gente vai fazer alguma coisa, é um objetivo. Então, quando você abrir um livro, eu vou ler cardiologia, objetivo, vou estudar cardio, o que eu quero saber? Vou estudar infarto, o que eu quero saber do infarto? Eu quero saber reconhecedor, o que é infarto. Tem um objetivo. Quando a gente tem um objetivo, é mais fácil da gente buscar aquele conhecimento. Então, o nosso objetivo de hoje, né, ao estudar o manejo da via aérea fisiologicamente difícil, é entender o que é que a gente vai fazer para esses pacientes quando a gente intuba eles na emergência. Salvar vidas, muito relativo. E, de fato, a gente não impede que as pessoas morram, né? A gente prolonga a vida das pessoas. A gente tenta dar um pouco mais de tempo para elas. A gente não ficou a morte. Mas naquele momento, sim, é isso que a gente tem que fazer. Só que não é só, né, isso também, a reanimação é o quadro mais dramático da emergência. Não é só fazer o coração voltar a bater. Não é só passar um tubo na traqueia. Mas é garantir que esse paciente sobreviva àquele insulto agudo, que ele tenha mais tempo para ficar com a família dele. Que ele consiga lembrar quem ele era. Que ele consiga voltar a conversar com a família. Que ele consiga ser independente. Esse é o nosso objetivo. Quando a gente vai entubar um paciente, os nossos pontos finais é preservar neurônio. Né? Além de prolongar a vida, preservar neurônio, tentar não errar. É impossível. Isso é uma coisa que faz parte da nossa realidade, da nossa profissão como médicos, faz parte da medicina. Nós somos seres humanos. Apesar disso, ela não vai tomar o nosso lugar porque a gente tem a capacidade de fazer julgamento da qualidade das coisas, fazer juízo do valor das coisas. E a IA não consegue fazer isso. Só que a gente tem uma limitação, está pronada ao erro. Pode fixar em errar, porque não é possível. Mas a gente precisa pensar em perder oportunidades. Quando o paciente chega muito grave e a gente toma uma decisão de fazer uma conduta, de uma intubação, se eu esperar, dependendo da doença, 10 minutos,
intubar meu paciente. Eu posso ter perdido um tempo precioso ali, uma oportunidade dele aguentar essa intubação melhor. Então, a gente precisa focar nisso. Vai fazer para prolongar a vida, para preservar o neurônio do paciente, saturar e não deixar o paciente com cada cardíaca por intubação. E a gente não vai perder a oportunidade de estabilizar o paciente. Tudo isso tem a ver com o manejo da via aérea fisiologicamente. Mas o que é isso? Quando a gente pensa em via aérea difícil, naturalmente a gente pensa em anatomicamente difícil. Porque essa é a maior realidade das pessoas que mais intubam, que é o anestesista. Então, o maior número de pacientes que fazem, né, que praticam a intubação, são pacientes estáveis para seletivo. Eles também fazem intubação de emergência. É o mais comum. Para esse perfil de paciente, mais atrapalha, o que mais chama atenção é a dificuldade anatômica. Se o paciente tiver uma alteração anatômica que é difícil eu enxergar as cordas vocais, vai ser difícil para eu intubar, ou talvez impossível. Por causa disso, o paciente pode morrer. Então, esse é o mote da via aérea anatomicamente. Os emergencistas, a gente só intuba paciente grave, instável, com alguma alteração. Assim, eu acho que não consigo nem me lembrar de uma situação que eu intubei um paciente eletivo. Então, naturalmente, a maior parte dos nossos pacientes tem uma condição fisiológica alterada. E, às vezes, na verdade, é muito mais comum a via aérea fisiologicamente diferente que anatomicamente. Então, é mais comum nossos pacientes intercorrerem por. E aí eu vou conseguir intubar meu paciente sem problema nenhum, mas ele pode piorar a tensão, ter uma parada cardíaca e perder a oportunidade de se recuperar por conta da intubação. E aí a gente, né, percebeu isso, identificou essa questão, e agora a gente precisa reconhecer esses pacientes e entender o que é que a gente pode fazer. Como é que a gente não perde essa oportunidade? Bom, e o que é que faz, então, a intubação? O que que ela causa na hemodinâmica do paciente? Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Eu acho assim, eu olho para trás, eu me formei em 2010, no interior de São Paulo. Quando eu me formei, eu naquela época não conhecia medicina de emergência, nem sabia que existia isso. Comecei a trabalhar na emergência. E aí, na faculdade, a gente aprendia intubação assim, ia lá no boneco, fazia uma tentativa de intubação. E aí depois tive uma aula de medicação e foi isso. E aí, pronto, formamos, vai trabalhar, e aí você vai trabalhar na emergência, talvez vai ter que intubar. E ninguém falava assim da hemodinâmica do paciente. E aí a gente ia intubando os pacientes, via algumas intubações durante o internato, via os colegas fazendo, e eu sentia que estava errado aquilo, no sentido assim que eu queria mais informações, eu queria mais ferramentas para cuidar desses pacientes. E aí, pensei, fiz residência de clínica médica, né, porque não tinha emergência naquela época, eu pensei, vou fazer a residência de clínica e aí eu vou aprender tudo sobre isso. Durante a residência de clínica é outra coisa, né, medicina interna, são pacientes estáveis, não era o foco da residência, não era paciente. E aí ainda não tive a oportunidade de ter esse conhecimento. E aí continuava vendo as intubações, às vezes os pacientes sem ser monitorizados. E aí parecia normal, e todo mundo achava aquilo normal. Nem olhava a pressão arterial. O paciente chegava rebaixado e intubando. E assim, hoje eu olho para trás e falo, meu Deus, que loucura. Como que a gente não percebeu que o pulmão está dentro da caixa torácica e está conectado à circulação e ao coração? Como assim? Como ninguém prestava atenção nisso antes? Era uma loucura. Essas alterações acontecem em toda intubação. Mas, de fato, se um paciente está estável no seu estado basal, então se eu for ser intubado agora, essas alterações elas não vão alterar muito. Não vai ter um significado importante para mim. Mas num paciente doente agudo, sim. Então, quais são essas alterações? Primeiro que, quando a gente vai intubar o paciente, a gente quer que o paciente não lembre, não tenha recordação daquilo. Ele não sinta dor, mas que principalmente não lembre. Então, a gente faz uma medicação para induzir a inconsciência, que é o indutor. Que é etomidato, ketamina, que é uma medicação para o paciente dormir.
ficar em coma, para ele não entrar. E aí, junto com isso, a gente faz um bloqueador neuromuscular para relaxar a musculatura do paciente e a intubação. Só que quando eu faço essas medicações, a gente quer, e na emergência, a maior parte das vezes a gente intuba por sequência rápida de intubação. E aí, por isso, a gente sempre faz as medicações isso de ação rápido, para o paciente dormir rápido, relaxar rápido, e o laringoscopar e conseguir intubar ele. Mas não, a laringoscopia em si não é o que tem que ser tão rápido assim. É o efeito da medicação. Então, no centro cirúrgico, né, o anestesista vai sedando o paciente de pouquinho, vai acompanhando, até ele ter certeza que o paciente dormiu com a menor dose possível, com bastante tempo. A gente não tem esse tempo na emergência. Então, é bolos, bolos. E aí, essas medicações, bolos, paciente grave, instável, se já tiver hipotenso, pode piorar a instabilidade desse paciente, por mais hemodinamicamente estável que sejam essas medicações. Além disso, a gente quer que o paciente pare de respirar. A gente quer que o paciente tenha apneia, porque é isso que facilita a minha laringoscopia. Eu preciso atuar com uma tentativa só, no máximo do. Claro que se não é possível, mas é o que a gente. Então a gente quer que esse paciente seja relaxado o máximo possível. E aí esse paciente vai parar de respirar. Ele parando de respirar, tem um consumo de oxigênio. O alvéolo não para de funcionar. Ele continua puxando o oxigênio para a corrente sanguínea, mas as células continuam gastando oxigênio. Até que esse oxigênio acaba e esse paciente pode saturar de forma crítica. Além disso, depois que a gente consegue entubar o paciente, conecta ele à ventilação mecânica. A gente respira por pressão negativa. Nosso diafragma contrai e aí puxa o ar. Então faz um vácuo e aí o ar entra. Quando a gente entuba o paciente, a gente empurra o ar dentro do paciente. Então a gente inverte as pressões da caixa torácica. A gente faz o bloqueador neuromuscular, então zera, né, a pressão, e aí a gente joga a pressão positiva. E isso faz com que diminua o retorno venoso. Pega um paciente que já estava hipotenso, pode ficar de parada cardíaca. Então veja que são alterações que podem acontecer num paciente estável, numa ativa, isso parar um pouquinho de respirar, pode até desaturar um pouco, mas isso não vai ser um problema para uma pessoa saudável, mas num paciente estável pode ser extremamente deletério. Quais são esses pacientes? Algumas doenças têm mais risco que outras. E essas aqui é que a gente precisa procurar. Então, da mesma forma que a gente olha para o paciente procurando preditores de via aérea anatomicamente difícil, a gente também deve procurar os preditores de via aérea fisiologicamente difícil. Então, basicamente, isso daqui. Então, se é um paciente que tem uma doença, uma hipoxemia grave, ou se ele tem um consumo aumentado de oxigênio. Então, hipoxemia grave é pulmão para, pneumonia. Paciente com consumo aumentado de oxigênio, criança, gestante, COVID. COVID é uma doença que acelera muito o metabolismo, então gasta oxigênio rápido. Se é um paciente que já está hipotenso, né, a condição clínica dele, ou se ele não estiver hipotenso, mas só o fato dele ter o índice de choque aumentado, isso já faz com que esse paciente esteja de risco. Se ele tem uma disfunção de ventrículo direito, principalmente agudo, ou se ele tem uma acidose grave. Eu identificar essas alterações, eu preciso parar e estabilizar esse paciente para ele tolerar essa intubação. Então, já passei a parte teórica para vocês, então agora eu vou trazer um caso para ilustrar como que a gente faz isso na prática. Então, essa é a Larissa, é uma paciente que a gente conhece, ela vem recorrente na nossa emergência, então é uma paciente moradora de rua, usuária de crack. A gente atende ela com frequência, e aí ela foi diagnosticada recentemente com HIV, e aí ela chegou com um quadro de insuficiência respiratória e foi internada, né, feita de pneumonia, para fazer o tratamento. Está internada de ontem para hoje, a gente chegou no plantão agora de manhã. E aí a gente chegou e ela estava franca insuficiência respiratória. Esse é o raio-x dela. Realmente infiltrado, difuso, com padrão de asas de borboleta, bem característico de pneumonia mesmo. Aí a gente olha os exames dela,
Então, ela tem uma pressão arterial normal, mas limítrofe, taquicárdica, está saturando 88% da máscara não renal antibiótica, está com a frequência respiratória de 30, está com acidose metabólica. E aí, você poderia pensar, nossa, ela está muito grave, entubar logo. Então, além dela ter uma doença pulmonar grave, né? Então, assim, além de tudo isso, isso está realmente repercutindo, ela está hipoxêmica. Parece que ela está meio sonolenta também, então ela pode estar meio rebaixada. Então, a gente tem que intubar, tem que ir logo e intubar. Só que, se a gente for direto para a sequência rápida do jeito que ela tá, então a gente vai fazer ketamina, 0,5 miligramas por quilo EV em bolos, rocurônio EV em bolos, vai tentar laringoscopar ela. Eu não fico preocupada com o preditor anatômico de via aérea difícil, mas pode ser por mais que a gente não veja o preditor na hora, pode ser. E aí essa intubação é demorada, eu preciso de 1, 2 laringoscopias. Eu já comecei a intubar com ela saturando 88. Essa saturação cai, ela faz uma saturação de 20%, aí tem parada cardíaca, e aí agora eu tenho que intubar ela durante uma parada cardíaca. E aí, não consegui intubar, infelizmente a paciente foi a óbito. E aí eu poderia falar, né, nossa, mas ela realmente estava muito grave, né, morreu porque estava muito grave. Será que não tinha realmente mais nada que eu poderia fazer para conduzir essa intubação de forma mais segura? Com certeza tem, né? Então, eu já falei para vocês, né, que a apneia piora a hipoxemia, as medicações podem piorar a hipotensão, pressão positiva pode piorar a hipotensão e tudo isso pode levar à parada cardiorrespiratória. Então, eu identifiquei vários preditores de via aérea fisiologicamente difícil aqui. Como é que a gente vai fazer? A primeira coisa é começar a pré-oxigenação. Antes disso, a gente vai decidir qual que é a melhor modalidade de intubação. A sequência rápida de intubação é uma delas. A gente tem algumas modalidades de intubação novas agora. E essa é uma discussão mais recente na emergência. Isso já existe há algum tempo. Intubação acordada há alguns anos pelo pessoal da anestesia. Tem um foco diferente. E agora a gente tem, então, outras modalidades. Aí eu preciso pensar em um tipo de intubação que eu vou evitar a apneia, então o paciente não para de respirar. E aí, com isso, vou tentar diminuir essa alteração rápida, né? Principalmente essa alteração brusca da hemodinâmica do paciente. Vou tentar melhorar a reserva de oxigênio e garantir a reserva, né? E aí, hoje, as indicações de intubação nesses pacientes, hoje se chama intubação mantendo o drive do paciente, mantendo o paciente respirando, que é isso que quer dizer intubação acordada. Então, para pacientes com via aérea anatomicamente difícil, hipoxemia grave ou acidose grave. E aí a gente tem essas modalidades. COLB, que é você só fazer a ketamina, uma dose que o paciente mantém, né? Vai manter. A intubação atrasada, a gente faz uma sedação para pré-oxigenar ou a sequência rápida de intubação. E a intubação acordada, que é você fazer uma anestesia via aérea do paciente, lidocaína para anestesiar. Eu vou focar na estabilização da sequência rápida de intubação, que é o mais comum e geralmente é o que consegue fazer mais rápido nos pacientes. Precisa ter habilidade, muita habilidade, para essas outras metodologias. Bom, então, decidi para intubar essa paciente por sequência rápida de intubação. Depois que eu decidi a técnica, eu preciso agora começar a pré-oxigenação. É a primeira coisa que eu faço em todos os meus pacientes. E aí, nessa paciente, tem que tentar uma pré-oxigenação avançada. O básico é que, então, a pré-oxigenação não é um tratamento, é um procedimento, então, pré-oxigenação é um procedimento que a gente faz para o paciente tolerar a intubação sem desaturar, de preferência. Esse é o nosso objetivo, não deixar o paciente saturar praticamente. Então, a gente não faz pré-oxigenação porque o paciente está hipoxêmico, não é isso. A pré-oxigenação é toda intubação, mesmo que o paciente esteja com a saturação normal. A gente precisa fazer esse procedimento. E aí significa desnitrogenar o paciente, fazer essa reserva de oxigênio.
A gente faz a pré-oxigenação ofertando a FO2 a 100%, de 3 a 5 minutos. A gente quer uma saturação no mínimo de 95%. Então, ela estava saturando 88 com 15 litros de oxigênio. Não dá para começar essa intubação assim, não. É muito arriscado. E aí, então, o que significa isso, né? Desnitrogenação. Então, aqui a gente tem um pulmão. O pulmão, ele é um espaço. Tem ar dentro dele. Como se fosse um cilindro com ar. Só que a gente aqui está respirando oxigênio a 20%. O resto do ar é quase tudo nitrogênio. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trocar, então, esses 500 ml de ar que sobrou, né, esse espaço, tirar esse nitrogênio, por isso que é desnitrogenar, e colocar tudo oxigênio. E aí, para isso, eu preciso de um fluxo muito alto de oxigênio para conseguir fazer isso com a máscara. Não. Eu sei que a gente aprende na faculdade que a máscara não reinalante, ela oferta oxigênio a 15 litros, oferta oxigênio a 100%, mas isso não é verdade. E eu não estou falando isso porque eu acho. Foi testado. Foi testado essa pré-oxigenação. Não dá 100%. Isso não acontece por quê? Porque quando o paciente está com a máscara de oxigênio, com reservatório, ela não é vedada. Então, entra o oxigênio em volta e sempre dilui. Toda vez que a gente respira ar do meio ambiente, vai nitrogênio, dilui o oxigênio. Então, para eu conseguir pré-oxigenar de verdade meu paciente com a máscara não reinalante, eu preciso ligar esse oxigênio no talo. Então, eu vou abrir o fluxômetro no 15 litros e não vou parar. Eu vou continuar abrindo, e realmente aumenta o fluxo de oxigênio. E aí você pode perceber que faz um barulho quase insuportável. Só que esse barulho vira uma marca. Quando você vê que tá. Quando a gente vai entubar um paciente, né, às vezes enfim, acontece, esquece. Eu chego lá, né, para entubar e eu não estou ouvindo o barulho insuportável. Aí eu falo, não tá pré-oxigenando. Batata. Eu vou lá e aumento o oxigênio. Então, a gente sempre tem que tomar cuidado com isso e acostumar, porque vira realmente um marcador de segurança. E é só nesse período pré-oxigenação, depois que a gente entuba o paciente, não precisa mais. Né? Aí, rapidinho, aí, né, dependendo de levar para entubar esse paciente. Por que é tão importante fazer essa reserva, né? Então, o que a gente está criando é cilindrinho de oxigênio dentro do pulmão. Porque, como eu falei, o diafragma está paralisado. Então, o tórax não está mexendo, não está puxando o ar. Mas aquele oxigênio que está dentro do alvéolo, ele continua entrando dentro da corrente sanguínea. E a gente sabe disso por estudos. Esse estudo aqui foi feito no centro cirúrgico. O que eles viram? Vamos pegar esse paciente aqui, ó, de 70 quilos. Bom, paciente de 70 quilos. Ele é um paciente normal, significa que ele não tinha uma doença, foi fazer uma cirurgia eletiva. E aí ele estava saturando 100% quando começou a bloquear. Então aqui é o tempo e aqui é a saturação. No zero, bloqueador neuromuscular. Aí foi 1 minuto, 2 minutos. E aí foi acompanhando, saturação 100%. Quando chegou aqui em 7 minutos, a saturação começou a cair. Ou seja, um paciente saudável, que está pré-oxigenado, principalmente acima de 100, porque está com saturação de 100%, esse paciente ele pode demorar até 7 minutos para começar a desaturar. Só que prestam atenção no que é importante. Quando a saturação cai abaixo de 90%, essa saturação ela vai caindo cada vez mais rápido. Por isso que 90% é um corte de segurança para a gente. Porque daqui do 100 até o 90, eu consigo resgatar esse paciente com mais facilidade. Quando ele cai do 90, ele cai cada vez mais rápido e vai ficando mais difícil e mais demorado o resgate. Mas principalmente, quando a saturação do paciente cai abaixo de 70%, esse paciente ele perde neurônio é irreversível. Quanto mais tempo ele fica hipoxêmico, mais grave for essa hipoxemia, maior a lesão neurológica para esse paciente. Lembra? A gente quer que esse paciente tenha neurônio. Nosso objetivo é proteger o neurônio.
Toda vez que a saturação cai abaixo de 70%, eu tenho o risco do paciente evoluir com hipotensão pela hipoxemia, arritmia, parada cardíaca. Então, a gente tem que evitar, só que 70% é muito baixo. Quer chegar nesse nível. Então, 90% é o nosso corte. E aí, olha que interessante. Se a gente pegar um paciente obeso, 127 quilos, esse paciente não está doente, é um paciente também cirurgia eletiva, mas ele é obeso. Olha como reduziu o tempo que levou para ele começar a desaturar. Já passou de 7 para 2 minutos. Toda vez caiu abaixo de 90, desatura cada vez mais rápido. Criança também desatura muito rápido porque consome muito rápido o oxigênio. O paciente obeso é porque a reserva dele é menor, porque a musculatura e a gordura em volta da caixa torácica diminui o tórax. Isso faz com que tenha menos quantidade de oxigênio. E é por isso que a gente foca, então, no nosso tempo de apneia seguro, que significa o tempo que meu paciente está saturando acima de 92%. Então, eu faço a pré-oxigenação, na hora, então, eu faço uma reserva de oxigênio, tiro o nitrogênio, ponho o oxigênio, para quando eu fizer a medicação, meu paciente parar de respirar, o tempo de apneia seguro seja grande o suficiente para eu conseguir laringoscopar e entubar esse paciente sem ele desaturar abaixo de 90%. Hoje, de 92%. Bom, só que alguns pacientes, mesmo fazendo a flush rate, não é o suficiente. E aí a gente tem outros dispositivos que podem ajudar. Agora está ficando cada vez mais comum aqui no Brasil o catéter nasal de alto fluxo. Não é o catéter simples normal. A principal diferença é que o prong, que é aquela parte que vai no nariz, ela veda o nariz inteiro do paciente. Então, se ele fechar a boca, né, não respirar pela boca, respirar só pelo nariz, ele recebe oxigênio a 100%. E, além disso, ele faz fluxos de até 70 litros por minuto. Ele é mais ou menos assim, para vocês verem. Como ele faz fluxo muito alto de oxigênio, 70 litros por minuto, ele precisa umidificar e aquecer o oxigênio. Então, ele é essa torre aqui, né, o oxigênio passa por ela, nesse tamborzinho. Tem água quente, então ele é umidificado e aquecido para o paciente tolerar melhor, porque o fluxo é muito alto. E aí ele mostrando que o paciente consegue tolerar muito bem. Usado bastante para DPL-6 ativado e também serve para oxigenar. E a gente já sabe hoje qual que é o padrão ouro. O padrão ouro de pré-oxigenação hoje é a ventilação invasiva, é a VNI, que é basicamente você ventilar através do aparelho de ventilação mecânica, né, modo de VNI ou de pressão de suporte, só que não sem entubar o paciente, então é não invasiva. Põe a máscara no rosto do paciente, conecta o paciente ao ventilador mecânico. E basicamente o que ele vai fazer? Ele vai vedar a via aérea do paciente, então não vai entrar oxigênio fora, então você consegue ofertar oxigênio 100%, e ele vai fazer pressão positiva. E quando que isso é importante? Os pacientes que têm principalmente doença alveolar inchante. Então, paciente com pneumonia, pulmão de Sara, o alvéolo desse paciente com edema agudo de pulmão, o alvéolo está cheio de secreção de líquido. Pode ser debris de célula, inflamatório, doença. E aí eu não tenho espaço físico para ter oxigênio. E além disso, o nosso corpo faz uma coisa que, de certa forma, é para economizar energia. Então, Então, eu tenho um alvéolo que está doente, não tem oxigênio. Tem um vaso de sangue passando ali. Aí, esse vaso não recebe oxigênio. Daí ele fala assim, eu não preciso passar sangue aqui, eu estou gastando energia à toa. Então, eu vou fazer uma constrição e mandar esse sangue para o outro lado. Só que com isso, né, num paciente doente, eu tenho perdido a área de oxigenação. Então, a pressão positiva, o que ela faz? Ela literalmente faz uma pressão, ela abre o alvéolo, ela joga essa secreção para dentro do espaço intersticial. Então, eu tenho espaço nesse alvéolo, então isso que é o recrutamento alveolar. E aí, agora eu volto a ter oxigenação. O sangue ele volta a ser oxigenado. Então, eu tenho uma reserva maior de oxigênio e, ao mesmo tempo, eu consigo ter essa passagem do oxigênio para o vaso de forma mais segura. Então, ele tem muitos benefícios.
Mas, assim, de fato, não importa o que a gente acha. O que importa é que os estudos mostraram. E agora a gente já tem um estudo de um nível de evidência muito bom, um dos melhores, porque ele é um estudo randomizado, teve 2 braços. Então, foi um estudo multicêntrico, randomizado, e comparou pré-oxigenar paciente com situação não invasiva ou com máscara não reinalante. Ele queria saber o seguinte: será que é muito melhor usar VNI nos pacientes ou é igual usar máscara não inalante? Basicamente isso que eles olharam. Esse foi um estudo pragmático que significa real. Eles não mudaram nada na assistência a não ser essas 2 intervenções, ou VNI ou máscara não reinalante. Uma coisa interessante é que eles eles tiraram do estudo os pacientes com insuficiência respiratória, porque isso a gente não tem dúvida. Se o paciente tem insuficiência respiratória hipoxêmica, esse paciente precisa de ação não invasiva. Então, a gente não precisa fazer estudo com esses pacientes. Basicamente isso. Seria arriscado tentar não fazer a VNI. E aí, o que esse estudo viu? Então, ele pegou 1.300 pacientes, bem parecidos, pacientes dos 2 braços, um máscara não reinalante flush rate, ligado no talo, e o outro VNI. E ele viu no grupo que usou a VNI, os pacientes tiveram menos complicações. Foi quase o dobro dos pacientes que ficou na máscara não reinalante tiveram mais desaturação e mais alterações como hipotensão. Então, isso mostrou que a VNI ela é mais segura que todo tipo de paciente. E aí a gente tinha uma dúvida, né? Que era a VNI no paciente com rebaixamento de ciência. Eles avaliaram, também foi intubados, pacientes com Glasgow de 8 a 9. Esses pacientes também foram feitos, também foi feito para oxigenação com VNI. Aí o que se imaginou, né? Deve ter tido mais aspiração nesses pacientes, broncoaspiração. E a contraindicação é essa. A gente geralmente não usa VNI no paciente rebaixado, porque pode aumentar o risco dele broncoaspirar. Mas não foi isso que a gente achou. Então aqui, quando a gente olha, aqui, filtrado novo, né, que está relacionado à broncoaspiração, ou se a pessoa viu, teve só visto, né, a aspiração mesmo visualizada durante a intubação, só 0,9% na VNI e 1,4% na máscara não reinalante. É uma diferença muito pequena. Dá para falar que a VNI protege o paciente de broncoaspirar, mas a gente com certeza pode falar que ela não aumenta o risco do paciente broncoaspirar. Ela é, no mínimo, igual à máscara não reinalante. Então, não tem por que a gente não usar esse dispositivo dos nossos pacientes graves. Eu não faço VNI em todos os meus pacientes. Então, qual que é a minha prática? Né? A gente sabe que mostrou que a VNI é o padrão ouro, mas a gente, de forma, principalmente nas nossas emergências aqui no Brasil, que a gente tem paciente grave, eu não consigo fazer VNI toda para oxigenação. Porque para fazer VNI, primeiro eu preciso de uma pessoa só para isso. Terapeuta dedicado. E às vezes, eu na minha sala vermelha, eu tenho fisioterapeuta 24 horas. Mas mesmo assim, ele não consegue ficar naquele momento com aquele paciente específico. E a gente vai ter que montar o aparelho só para fazer a pré-oxigenação, só para depois entubar. Então, não é todo paciente que a gente faz. Escolhe os pacientes de maior risco, e esses pacientes com certeza vai usar VNI. Todos os outros eu uso a máscara não reinalante, flush rate, ligada no talo. E aí, quais são esses pacientes de alto risco, né? É a nossa paciente, a Larissa, que está hipoxêmica, PF horrorosa. E aí, a gente decidiu entubar, e aí a gente, então, colocou ela na VNI. Só que quando a gente põe uma VNI no paciente, cobre o rosto do paciente inteiro, coloca uma pressão na cara dele, começa a vir uma pressão. Se o paciente estiver desorientado por hipoxemia, agitado, esse paciente colega. E isso é muito comum nesse. E aí, a gente teve um colega emergencista, ele, inclusive, esse filme. Tem um colega emergencista, que é o Scott Weinhardt, ele é um emergencista americano. Alguns anos atrás, ele falou o seguinte: ele pensou assim, gente,
Quando a gente vai entubar esses pacientes, tem que entubar rápido, na carreira, eles estão muito agitados e a gente entuba, não dá certo. Esses pacientes têm mais complicação. Eu acho que a gente poderia fazer uma coisa melhor. A gente sedar o paciente, para ele tolerar a VNI, e aí depois a gente entuba ele. Aí a gente termina de sedar e fazer o bloqueador neuromuscular. E aí ele fez um estudo avaliando isso, que é esse número aqui, é o número do estudo. Vocês podem publicar também, mas vocês podem pesquisar esse número no PubMed ou no Google, que vocês vão achar o artigo. E aí, ele demonstrou que é factível, dá certo, e é melhor para o paciente. Realmente, quando a gente ceda o paciente para ele tolerar a VNI, esses pacientes têm um fecho melhor e a pré-oxigenação funciona. Então, a gente já sabe que no paciente com rebaixamento do nível de consciência, eu não aumento o risco desse paciente broncoaspirar, se eu seguir passos direitinho. Então, se eu sedar o paciente, ele ficar um pouquinho sedado, a gente quer que ele fique dissociado, né? Também vai ser possível fazer a pré-oxigenação com a VNI. E aí ele criou, então, esse termo, que foi a Delay Cyclic Intubation. Aí no português está intubação atrasada, não está muito claro ainda como é que vai ficar. Mas a grande questão é, o que significa isso? Então, a gente atrasa o bloqueador neuromuscular. A gente ceda o paciente um pouquinho para dissociar ele, faz a VNI para pré-oxigenar 3 a 5 minutos. Aí a gente termina de induzir o paciente, então ele estava sedado, agora a gente quer induzir o coma, faz o bloqueador neuromuscular e intuba. Demora um pouquinho mais, então atrasa um pouquinho mais, que é identificado. E aí, para isso, no artigo ele descreveu ketamina de 1 a 1,5 mg por quilo, que é uma excelente medicação. A gente tem usado bastante o Ketodex, que é uma mistura de ketamina com Precedex. A ketamina sozinha, né, principalmente quando a gente está aprendendo a usar, ela pode induzir o paciente a ficar. Antes dele dissociar, ele pode ter uma bad vibe. Ele pode ter uma viagem ruim, ficar desorientado. Mas isso é só aumentar a dose de sedativo. Mas é desconfortável até você pegar a mão da dose. E aí a gente tem usado bastante o Precedex, porque quando eles estão juntos, o Precedex em bolos, ele induz hipotensão, mas ele faz analgesia, também é ansiolítico e antipsicótico. A ketamina, ela induz taquicardia e dissocia o paciente, faz analgesia. Então, os dois, um contrabalanceia o efeito do outro. E aí tem feito realmente um efeito muito bom. Tem que tomar cuidado, né, com a dose. A gente faz mistura ketamina com Precedex no soro fisiológico de 7, aí depois a gente tira 1 ml para cada 10 quilos do paciente, dilui no soro de 100 e faz no soro, vai fazendo até o paciente sedar. Não faço tudo de uma vez, não. Vou vendo o tanto que o paciente precisa. O paciente ficou tranquilo, ele não precisa ficar dormindo profundamente, ele só precisa ficar tranquilo. Põe a VNI e começa para oxigenar. Muito já, ainda. Espero que vocês não estejam cansados. Bom, e aí, além disso, a gente tem uma técnica que é a oxigenação apneica. Primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, eu falei, meu Deus do céu, como emergencista é maluco. A gente é muito cego, inventa umas coisas que, pelo amor de Deus. E aí, funciona. Então, o que é isso? A gente deixa o catéter nasal no nariz do paciente durante a laringoscopia. Por quê? Porque ele não atrapalha, olha só, ele fica no nariz, a gente vai laringoscopar a boca, realmente ele fica lá. Aí só que tem que ligar 10 litros, porque 3, 6 litros é muito baixo. É de 10 a 15 litros. É o catéter nasal simples. E aí, enquanto a gente faz a laringoscopia, o alvéolo continua puxando oxigênio para dentro do sangue, e aí a gente continua mandando o oxigênio, ele vai, né, tem um efeito físico-químico, esse oxigênio continua chegando no alvéolo, e aí é como se você tivesse uma manutenção mínima do oxigênio, da reserva de oxigênio. E os estudos no centro cirúrgico mostraram que isso realmente acontece. E a gente vê isso quando a gente faz teste de morte encefálica, a gente faz o teste de apneia, a gente deixa o paciente com um catéter lá. E aí o paciente fica, se não me engano, são 10 minutos, a gente fica observando para ver, né, se o paciente vai ter algum estímulo respiratório. E aí a saturação persiste, mantém.
por conta do catéter ofertando oxigênio. Então, de fato, funciona. E aí, quando que é muito importante usar esse catéter nasal? Quando o paciente tem uma doença hipoxêmica grave, não tem muita reserva, então paciente idoso, gestante, gasta muito oxigênio. Então, criança também pode fazer, mas criança o litro é pelo peso, acho que é 1 litro cada QK. E quando o intubador não tem experiência. Ou seja, eu estou prevendo que a minha laringoscopia vai demorar muito. Então, se eu não tenho experiência e ela vai demorar muito, é melhor eu deixar essa reserva aqui de oxigênio, porque pelo menos eu tento evitar que meu paciente sature. E aí tem um estudo muito interessante que eles fizeram, porque também dá para fazer isso com catéter de alto fluxo, olha só. Eu acho que essa foto aqui é uma simulação, porque foi na época da Covid e não tem ninguém de máscara e nem de luva. Então, interessante essa foto. Mas dá para ver aqui que o paciente está com catéter de alto fluxo e está com laringo na boca, né? Então, assim, não atrapalha e mantém lá. E aí você pode fazer 30 a 40 litros de oxigênio. Então, realmente mantém esse oxigênio chegando no pulmão. E eles fizeram um estudo muito interessante. Eles olharam o seguinte: será que se a pessoa usar, se o médico, né, o intubador, e o paciente tiver com o catéter nasal de alto fluxo, isso atrapalha a intubação? E aí o médico vai precisar de mais tentativas para conseguir intubar o paciente? E aí o que eles viram? Que foi o contrário. Na verdade, a taxa de intubação com uma tentativa só foi muito alta. Foi muito mais alta do que o comum. Ficou todo mundo tipo assim, mas não tem nada a ver, né? Porque não facilita a intubação. Só que ele deixa o médico mais tranquilo. Porque você pensa assim, eu tenho mais tempo, o paciente está seguro. Então eu fico tranquilo, né? Lembrar do superpoder lá do médico Zen. Então eu estou tranquilo e aí eu consigo fazer o meu processo com mais eficiência. Então, principalmente se a gente tem experiência, vale a pena fazer catéter nasal. Além disso, na clínica médica, nos pacientes de casos clínicos, né, que não trauma, esses pacientes a gente não intuba mais 0 grau. A gente não ganha assim muito benefício anatômico se você ajeitar o eixo do paciente, poderia ser a 0 grau, mas o que a gente mais ganha é reserva de oxigênio. Principalmente os pacientes mais gordinhos, se a gente deita o paciente 0 grau, a barriga do paciente, a pressão do abdômen empurra o diafragma para cima. Então diminui o tamanho do pulmão e a reserva de oxigênio. Então, a gente sempre deixa o paciente sentado durante a pré-oxigenação, o máximo que for possível. E aí a gente deita o paciente só um pouquinho, geralmente a gente deixa nessa altura aqui, 40 graus. E aí a gente alinha o eixo, eu gosto muito de fazer isso, usar a maca para poder alinhar os eixos. E aí fazer a intubação assim. Desse jeito, porque além de tudo, eu ainda consigo preservar mais espaço, mais reserva de oxigênio. Então até nisso a gente... Bom, pré-oxigenação, essa aqui foi a coisa mais importante da aula. Mas continue prestando atenção. Legal, o restante. E aí, a gente então colocou a paciente na VNI, a gente sedou, fez Ketodex. Ela está saturando 98% na VNI a 100%. Então, assim, não ficou maravilhoso, mas já está muito melhor do que estava. Agora, eu consigo iniciar uma laringoscopia com segurança, mais tranquilo. Mas e essa pressão arterial dessa paciente? Ela está estável? Não está. Apesar dela não estar chocada claramente, pelo menos não pela sistólica ou pela média, o índice de choque dela é 1,4. Então, o índice de choque, que é a frequência cardíaca pela pressão arterial sistólica, tem que ser abaixo de 0,8, normal, né? Ela está 1,4. Está muito grave. A gente sabe que quando a gente intuba um paciente com índice de choque acima de 0,8, isso por si só aumenta o risco do paciente fazer parada cardíaca. Toda vez que o paciente faz parada cardíaca, ele diminui a chance de sair vivo do hospital. Então, a gente precisa olhar para isso. Aí eu tenho aqui 2 estudos que mostram isso, assim. Vou só comprovar para vocês, né, o que eu estou falando. Então, aqui, esse estudo foi um estudo retrospectivo, ok? Então, é um estudo que não prova nada, ele cria hipóteses.
Mas é um estudo grande, tá? Foi um estudo feito nos Estados Unidos. Eu acho que eles olharam mais de 12 mil intubações. E eles viram o seguinte, que toda vez que meu paciente faz... Então, era um paciente que tinha pressão normal, intubei, fez hipotensão, esse paciente morreu mais. Então, aumentou a mortalidade por causa da hipotensão. E isso aumentou o risco de chance desse paciente estar em 90% a mortalidade. Foi mais arriscado para ele essa internação. Por causa disso, eles fizeram um cálculo estatístico, explicar em detalhes, mas eles tentaram tirar todas as coisas que poderiam atrapalhar. Que é uma das coisas, né, que as pessoas, quando criticam essa análise, eles falam assim, mas o paciente, não é porque a hipotensão matou o paciente, mas era porque o paciente era muito grave, por isso era hipotenso, e aí ele morreu mais. Mas eles tentaram tirar todos esses ruídos, fizeram uma análise estatística, mostrando que sim, a hipotensão sozinha é um fator preditivo de gravidade para esse paciente. Principalmente se ele faz hipotensão depois da intubação. E esse aqui é um estudo japonês, então foi uma outra corte, bem grande. Eles fizeram uma análise estatística ainda mais sofisticada e eles chegaram à mesma conclusão. Toda vez que meu paciente fez uma sistólica abaixo de 90, 41% maior o risco de parada cardíaca. Toda vez que faz parada cardíaca, menor a chance de sair vivo do hospital. A média também estava relacionada. E eles mostraram que a hipotensão estava relacionada, então, até 3 vezes maior o risco desse paciente ter uma parada cardíaca. Evitar o máximo possível que faça hipotensão. Então, quando a gente vai intubar um paciente, primeiro de tudo, se ele estiver chocado, a gente estabiliza ele. A gente evita intubar um paciente chocado. Porque se ele já está chocado e eu faço tudo que faz durante a fisiologia da intubação, ele vai parar. Depois, eu avalio se ele, mesmo ele estando estável, eu avalio qual é o risco dele estar hipotenso ou chocado ou com alteração da perfusão. Já começo a tratar. Depois disso, eu fico de olho. Eu não intubo o paciente. Ficar reavaliando constantemente. Porque a pressão arterial dele pode mudar muito rapidamente, de uma hora para outra. E aí, como é que a gente vai tratar esse choque? Depende. Então, a gente pode... depende da causa, né? Então, pode ser um trauma, pode ser um choque séptico, paciente que não tolera volume, aí tem que fazer droga vasoativa. Então, aí a gente precisa de som e avaliar o quadro clínico desse paciente. O interessante é pensar que eu preciso estabilizar e prestar atenção nisso na intubação do paciente. E algumas vezes a gente vai começar a droga vasoativa no periférico, porque não dá tempo da gente passar um acesso central com segurança no paciente grave, instável, antes da intubação. É melhor fazer a droga vasoativa no periférico, depois que intubar, pacientes sedados, aí sim fazer o acesso central com maior segurança. E é isso, e é seguro. Isso é uma coisa que a gente não tem mais dúvida mais. Algum tempo atrás a gente tinha essa dúvida. E no paciente, se o paciente está chocado, índice de choque aumentado, desidratado, a gente trata antes. Trata se for necessário, sangue se for necessário, droga vasoativa se for necessário. Agora, se meu paciente está estável, eu não fico segura, tranquila, não. Preparada. Então, se o paciente está estável, a gente deixa preparado do ladinho uma push dose de adrenalina. Só para caso meu paciente faça hipotensão pós-intubação. Faz 1 ml para recuperar essa pressão rápida e ver se vai precisar fazer ou volume ou droga vasoativa. Tomar muito cuidado com a diluição, tá, gente? Tem uma literatura, a gente copia muita coisa dos americanos. E o Scott Weinhardt, ele fala sobre isso, né? Também sobre a dose, e ele fala o seguinte: pega 1 ml da adrenalina e dilui para 10. Só que, nos Estados Unidos, a adrenalina do carrinho de parada já é diluída. Ela não é igual à nossa, que é só 1 ml, ela é concentrada. Ela é diluída para 10. Todo carrinho de parada deles lá é assim. Então, ele já pega uma solução diluída. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, aqui, a forma mais segura que eu acho é isso daqui. A gente dilui uma ampola para 100 de soro fisiológico. E aí, como o soro é grande, a gente não vai fazer no conta-gotas, a gente quer fazer na seringa. Aí eu aspiro 10 ml na seringa, vou fazendo de meio a 2 ml. Muito cuidado para fazer, na hora de fazer adrenalina, no paciente que não está parado.
É uma medicação extremamente potente que pode induzir arritmia cardíaca, e parada cardíaca. Então, tomar cuidado. E aí é isso. Então, na nossa paciente, a Larissa, a gente começou 500, ela estava bem desidratada, paciente respiratória, a gente perde ar quando a gente respira rápido. Calma. Vamos lá. Quando a gente respira, a gente perde água. Então, quando a gente respira muito rápido, a gente perde muita água. Então, esses pacientes desidratam por conta da insuficiência respiratória. Então, ela estava desidratada, mas também estava chocada. Então, a gente começou a hidratação e começou a droga vasoativa 5 ml hora. E aí já melhorou bem a pressão dela. Agora, eu vou escolher as medicações que eu vou fazer a indução da sequência rápida de intubação. E aqui eu preciso ter muito cuidado. Como eu vou fazer bolos, né, eu quero que essa medicação... Por que a gente faz bolos? Porque eu quero que ela saia do braço, chegue no coração e vá para o cérebro rápido. Para ela dormir logo, para eu conseguir laringoscopar. Porque lembra, o pulmão dela é horrível, para ela não saturar muito rápido. Então, a gente quer... Por isso que a gente faz bolos. E aí, a gente, para poder fazer bolos, quer medicações que sejam mais hemodinâmicas estáveis possível. E aí a gente tem as duas principais, que é a ketamina e etomidato. São medicações baratas, muito disponíveis no Brasil. Não tem por que a gente não usar essas medicações. Elas são muito boas e seguras. São muito conhecidas no resto do mundo. O midazolam e o propofol são medicações ruins para fazer bolos, porque elas têm um maior risco de ter impacto hemodinâmico. É só isso. E esse contexto é na sequência rápida de intubação. E aí, quando eu estou defendendo, né, a ketamina e o etomidato, as pessoas falam assim, mas aí você faz sedação contínua com midazolam e fentanilo. Não, mas de fato, a sedação contínua é muito diluída. É uma medicação lenta, não é bolos. O problema é o bolos zerar a pressão e pressão positiva. É esse impacto hemodinâmico que põe o meu paciente em risco. Eu quero evitar. Então, assim, eu não usaria midazolam de jeito nenhum para intubar um paciente hoje em dia. Eu usaria, se não tivesse as outras coisas. Se, né, acontecer uma catástrofe, pode acontecer, e acabar a ketamina ou o etomidato, aí não vai ter jeito, eu não vou deixar de, né, sedar o meu paciente. Mas, se eu tenho ketamina ou etomidato, não usar essas medicações. Tem um perfil de segurança muito melhor e são altamente disponíveis. E na sequência rápida, a gente só tem ou rocurônio ou succinil. Eu gosto muito do rocurônio, só que ele é uma medicação de geladeira, então não está rapidamente disponível. A succinilcolina tem algumas contraindicações, anemia, AVC, algumas coisas que você tem que ficar de olho. E aí mas as duas são perfis muito bons, a gente costuma usar bem. E aí tem uma guerra já há alguns anos entre ketamina e ketamina. A ketamina é muito legal porque ela faz analgesia além de tudo. Não faz. Então, por esse motivo, né, a gente usa muito de ketamina, da SAMP. Já vai fazer, a gente já estava fazendo, dissociando a paciente para poder fazer para oxigenar bastante. Só que tem uma briga muito grande entre os dois. Tem vários estudos. Aí faz metanálise, aí o etomidato é ruim. Aí faz outra metanálise, aí na verdade a ketamina é ruim. E aí ficava dessa briga total. Até que no final do ano passado saiu esse RCT grande, que foi um estudo cego. Então, e aí comparando, né, num braço etomidato, no outro ketamina. E foi um estudo bem grande, eu não me lembro. Foi mais de 2.400 pacientes, foi muito grande. E aí eles falaram, não, agora a gente vai bater o martelo. Vai saber qual que é a melhor medicação. Qual que foi o resultado? Igual. Tanto faz. Então, os pacientes têm o mesmo risco de complicação quando eles são entubados na emergência, usando ketamina ou usando etomidato. Então, nem o etomidato foi pior, nem a ketamina foi pior para mortalidade. Porém, a ketamina aumentou o risco do paciente fazer hipotensão. Um pouco mais, foi 6,5 do que o etomidato. Apesar de não ter
né, parece que foi ao acaso, porque passou no zero, mas quando você olha que a parada cardíaca foi mais, não, negativo. A que maior necessidade de fazer droga vasoativa foi, teve relevância estatística. Então, ficou assim, tanto faz, tomidato ou ketamina, só que quando o paciente está muito chocado, porque a ketamina aumenta o risco do paciente fazer hipotensão, e aí, por isso, e toda hipotensão aumenta o risco do paciente morrer, a gente prefere usar o etomidato, apesar de que o estudo não mostrou que esses pacientes morreram por conta da ketamina. Mas, então, resumindo, né, as duas são medicações muito boas. Teve uma época que a gente estava reduzindo a dose das medicações para evitar a hipotensão. E aí fazia um pouquinho menos de etomidato. E aí saiu esse estudo aqui. E esse estudo tentou comparar se, né, então ele mostra, esse gráfico aqui, ele mostra o seguinte, conforme vai subindo, é a dose do paciente, e aqui a dose da medicação, e aqui se fez hipotensão ou não. Ou seja, se o fato do paciente fazer hipotensão com doses mais altas fosse verdade, as bolinhas iam ficar escuras aqui em cima, e isso não aconteceu. Ou seja, a dose normal de indução não aumenta o risco do paciente fazer hipotensão. Então, hoje a gente usa a dose de indução normal, né? Para garantir que o paciente não vai ter lembrança. Isso é muito importante porque esse estudo aqui mostrou que eles foram avaliar se os pacientes, quando acordavam na UTI, lembravam da intubação. Eles lembravam, sentiam dor, se eles tinham lembrança. E aí teve um índice até alto de cada 8 intubações do paciente lembrava que ficou paralisado. Tortura. Evitar isso o máximo possível. E aí eles ficaram muito preocupados, principalmente os pacientes que estavam muito acordados antes da intubação. Por isso que duas coisas têm que ser feitas. Primeira, a dose total da medicação. Então, a ketamina é 1,5 paciente, calcular pelo quilo, pelo peso magro, tá? Não é pelo total. E o etomidato, 0,3 mg por quilo. Fazer a dose. E antes de intubar, preparar a sedação contínua, já deixar a bomba de infusão montada. Assim que terminou a intubação, já ligar a sedação contínua. E essa é a coisa mais importante que saiu nesse artigo. A gente não pode esquecer de ligar a sedação contínua depois da intubação. Porque as pessoas ficam assim para mim, vocês não fazem fentanil, sei que lá, vocês não têm medo do paciente sentir, sei que lá, mas aí não liga a sedação contínua do paciente. Então, assim, isso é mais importante do que fazer o fentanil. Por que que emergencista não gosta de fentanil na sequência rápida de intubação? Porque o fentanil, em bolos, aumenta o risco do paciente fazer hipotensão. Toda vez que o paciente faz hipotensão, aumenta o risco de ter parada cardíaca e morrer. E pior, o fentanil não traz benefício para a intubação. Então, o mais importante da gente ficar pensando se o paciente vai sentir dor ou não, é o paciente não lembrar do evento. E depois, claro, ele vai ser analgesiado. O fentanil é uma medicação, é um opioide potente, bom efeito de analgesia, porém, o início de ação dele é 3 minutos. O início de ação do etomidato é 45 segundos, 30 a 45 segundos. Então, se eu fizer junto, né, o midazolam, ou a ketamina, ou fizer o etomidato e o fentanil, se eu fizer ao mesmo tempo, eu vou entubar o paciente, o fentanil ainda não fez efeito. Ou seja, não fiz analgesia. Só que depois o paciente vai fazer hipotensão, por causa do fentanil. Então, ele não é uma medicação para a sequência rápida de intubação. Existem hoje outros opioides que são potentes, que são muito estáveis. O fentanil, existem hemifentanil, mas a gente não tem isso na emergência. Se você fizer muita questão, pode usar essas medicações. O fentanil pode ter indicação em alguns tipos de emergência hipertensiva na hora que vai intubar o paciente. Lembrar que é diluído e tem que ser feito pelo menos 3 minutos antes da laringoscopia. Você não teve o efeito do fentanil. Mas aqui esse estudo mostrando o seguinte, eles compararam intubar o paciente com ketamina e fentanil ou ketamina e placebo. E eles viram que no grupo que usou fentanil, os pacientes claramente tiveram mais hipotensão que no grupo que usou fentanil.
Então, se eu estou muito preocupada, não quero que meu paciente sinta dor, usa ketamina. Faz indução e faz analgesia. Aí não tem briga. E isso, gente, é uma coisa, assim, hoje, né, muito aqui no Brasil. Lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, as pessoas não estão nem preocupadas, elas não estão nem estudando isso. Quem estuda isso? Porque não é uma questão. Principalmente porque eles usam bastante ketamina. Bom, agora ela está pronta para entubar, né? Ó, já melhorou a pressão arterial, diminuiu a frequência cardíaca, está saturando bem. Mas e essa acidose, né? O que a gente tem que fazer? O que eu falei? Então ela tá com pH de 7,1. Tá com PCO2 de 22, ou seja, ela tá fazendo um volume muito alto para tentar corrigir esse pH e não está conseguindo. O pH, principalmente pH abaixo de 7, esse ambiente sanguíneo, pH abaixo de 7, faz depressão miocárdica. Quanto mais baixo o pH, maior o risco do paciente fazer hipotensão e choque cardiogênico e parada cardíaca, por conta da acidose. E aí a gente também tem um negócio de falar, né, que o paciente vai ficando resistente à droga vasoativa, mas o que acontece é isso, é esse efeito do ambiente muito ácido. E aí você imagina que esse pH de 7,11 não tá legal. E aí você vai fazer o quê? Bloquear a paciente para entubar. E aí ela vai ficar sem respirar. Se você for muito bom, faz o paciente muito rápido, 30 a 45 segundos, sem respirar. Isso é o suficiente para esse PCO2 subir de uma vez e baixar mais ainda o pH. E aí o que a gente faz? A gente conecta o paciente no ventilador mecânico e põe que frequência respiratória? A normal, né? De base. E aí, uma frequência respiratória normal é 16. Só que ela estava respirando 32 para manter esse pH de 7,1. Ou seja, agora ela não vai conseguir lavar, ela vai acumular, esse pH vai cair de repente de 7,1 para 6,9, ela vai ter parada cardíaca e talvez não tenha chance de sobreviver. E aí vão falar, não, ela estava muito grave. Será que não tem o que fazer? Então, a primeira coisa que eu vou fazer nesse cenário é me preparar o ventilador mecânico. Então, hoje, como eu tenho fisio 24 horas, quando eu vou entubar, eu chego na fisio e falo, olha, essa aqui é a gaso, a paciente está com acidose, a gente tem que corrigir isso durante a intubação. Desculpa, após a intubação. Então, a gente já vai ligar no ventilador mecânico um volume minuto alto o suficiente. Então, a quantidade alta, o tempo expiratório alterado e a frequência respiratória alterada. Não são várias coisas que a gente tem que setar para poder lavar esse CO2. Aí, daqui 20 minutos, eu coleto uma nova gasometria e aí eu vou corrigir de acordo com o que o paciente está fazendo. Então, se ela estava com PCO2 de 20, é o que ela estava, né? 22, então eu preciso fazer um volume minuto de 8 a 20. Isso aqui é muito de 20 mecânica para fazer um volume minuto tão alto. Eu consigo fazer ali 12, 14, mas mais do que isso, vou precisar da ajuda da física. Então, tem que saber o que está fazendo, né? Além disso, e aí, essa é a coisa que tem mais evidência de benefício, e entubar o paciente rápido. Às vezes, esse cenário da acidose, talvez realmente não fazer o bloqueador neuromuscular, fazer só a ketamina, porque o paciente continua respirando. Só que o paciente, quando a gente faz a dissociação, quando a gente seda, ele não fica respirando 32, ele vai baixar também a frequência respiratória. Então é entubar rápido. Aí esses pacientes a gente vai entubar em menos de 30 segundos, 30, 45 segundos. E tem a questão do bicarbonato. Teve uma época que a gente estava fazendo bicarbonato em todos esses pacientes. Tem que fazer pelo menos 20 minutos. Só que os estudos têm mostrado que parece que tem muito benefício fazer esse bicarbonato. A gente tem certeza que ele é eficaz. Então, num paciente muito acidótico, principalmente se for causa renal, a gente faz ainda. Mas a gente tem que lembrar que o bicarbonato, quando ele é diluído no sangue, ele vai virar CO2 e água. Esse CO2, ele é ácido, ele é um gás, e ele entra facilmente dentro da célula e deixa o ambiente intracelular ácido. Então, eu tenho uma acidose paradoxal, que é o que eu quero evitar. Então, parece que não vai ser a melhor estratégia. Porém, sabe.
Não é que a gente não tem evidência de benefício, é porque a gente não tem evidência nenhuma. Tá precisando alguém estudar isso daqui. E aí, como eu falei, então, nesses cenários, uma das coisas que a gente pode fazer, então, é a tal da COLB, que é não usar o bloqueador neuromuscular. Então, é isso. Eu vou só sedar o paciente, deixar ele respirando e vou fazer a laringoscopia. Aí, você imagina que intubar um paciente com bloqueador neuromuscular, ele relaxado, é difícil, imagina ele respirando. Ele não vai ter consciência, só que as cordas vocais vão estar batendo e a musculatura continua rígida. Então, a musculatura da boca fica brigando com o laringoscópio do paciente. Ou seja, primeiro de tudo, tem que ser um intubador muito experiente para fazer isso. Ele realmente tem que saber o que está fazendo. Não seria uma pessoa com pouca experiência que vai fazer isso, né? A primeira vez um paciente grave. E esse estudo mostrou o seguinte, que nos pacientes na emergência foram intubados com essa modalidade, eles precisaram de mais tentativas de laringoscopia para intubar. Lembra que eu falei que mais tentativas é ruim? Por que é ruim? Então, a gente tem vários estudos, sim, isso é uma coisa que a gente não tem dúvida, porque vários e vários estudos, revisão sistemática, análise retroativa, prospectiva, analisou quantas tentativas de intubação foi necessário para intubar o paciente e as complicações. E quanto mais tentativas, então uma tentativa tem complicação, pode ter, pacientes graves, é de 14% a 20%. A partir de 2 tentativas, olha só, quase 50% dos pacientes começam a ter complicações. Complicações é a hipoxemia, a hipotensão, parada cardíaca. E a partir de 4 tentativas aumenta. É meio óbvio, né? Porque se você não está conseguindo entubar e está tentando fazer várias vezes, demora. Quanto mais tempo o paciente fica em apneia, sem oferta de oxigênio, e aí depois de muito tempo for conectado na ventilação mecânica, mais deletéria vai ser essa troca rápida de pressão positiva. Então, é natural que você tenha mais complicações. Por isso que para o médico emergencial, é muito importante a gente preparar o paciente para uma tentativa só. Aí, resumindo, a gente não sabe se a COLB, se essa modalidade realmente vai ser benéfica para esse perfil de paciente. A gente precisa de mais estudos. Hoje é recomendado só para médicos já com experiência e bastante habilidade. Difícil, né, intubar esse paciente. É por isso que a via aérea é fisiologicamente difícil mesmo. Então, depois de tudo isso, agora a gente está preparado para intubar a Larissa. A gente intubou a Larissa e deu tudo certo. Ela não desaturou abaixo de 92%, ela está estável, apesar que eu precisei aumentar um pouquinho a droga vasoativa depois. Está na ventilação mecânica, aguardando vaga de UTI. E aí chegou a dona Maria. Maria faz tratamento de mama, tá em remissão já do tratamento, tá indo bem. Aí estava vivendo a vida dela em casa e ela teve um desmaio. Daí a filha dela trouxe, e aí ela tá sentindo uma leve dor no peito, falta de ar, tá taquicárdica. E a gente pensou, câncer, síncope, taquicardia, falta de ar, TEP. Aí a gente fez o POCUS dela cardíaco e a gente tá vendo que ela tem um ventrículo direito tão grande que ele tá empurrando o musculoso, o poderoso do ventrículo esquerdo. Ou seja, ela tem uma disfunção grave do ventrículo direito. E aí eu tenho um paciente, fiz o Doppler dos membros inferiores e eu vi a trombose. E aí então eu tenho o quadro clínico, tenho registrado a trombose e tenho um ventrículo direito sofrendo. Quando você forma um trombo de uma vez no pulmão, isso faz com que o sangue tenha dificuldade de passar. Então, aumenta a pressão que o coração direito tem que fazer para passar o sangue pelo pulmão. Só que o ventrículo direito, ele é uma princesa. Ele não gosta de pressão. Aí, qualquer coisinha, ele não aguenta, entendeu? E fala, ai, cansei. Daí ele empurra o ventrículo. E aí, qual que é o problema disso? Aí a gente tem que lembrar que tromboembolismo pulmonar é uma doença vascular, não é um pulmão. Porque o problema é a hemodinâmica. E aí esse paciente está cansado, pode estar desaturando e você fala, vou entubar. Paga a pressão arterial normal, e aí o que você faz? Indutor, bloqueador neuromuscular,
pressão zero, já não estava, né, muito bem. E aí você põe uma pressão positiva onde o paciente já não estava aguentando mais nada. Ele estava, assim, fazendo o que ele podia para aguentar aquela pressão e aí você jogou de repente um monte de pressão. Aí ele não aguenta mesmo e para. Então, a gente costuma falar que paciente com disfunção de ventrículo direito, por TEP ou por qualquer condição, principalmente aguda ou descompensada, é melhor não entubar. Não entuba, não entuba. É a melhor estratégia para até ventilação positiva de parcimônia. Mas se for necessário entubar, entender muito bem essa hemodinâmica, começar a droga vasoativa precoce, estabilizar rápido esse paciente e ficar atenta, porque o risco dele evoluir um colapso hemodinâmico é muito grande. E aí, lembrem disso. Sempre laringoscopar, sempre ressuscite antes de laringoscopar. Muito obrigada.